Graças a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. A aula será sobre os trabalhadores da última hora. Nós vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Primeiro versículo, Mateus 20, primeiro versículo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos da praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Meus irmãos, em toda a palavra, nós vemos Deus procurando. Nós vemos em toda a palavra uma procura de Deus por homens fiéis, por homens que queiram fazer toda a sua vontade. O próprio Senhor Jesus disse isso. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que é o falso. Aquele que adora, mas não vive o que está cantando. Mas o verdadeiro, aquele que lhe canta, mas o louvor é a expressão da sua vida. O salmista diz: Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis. Os olhos dele percorrem cada igreja, cada família, cada sala, cada seminário, em busca de um fiel. E quando ele encontra, ele faz uma grande obra. Por isso a expressão de quando ele achou Davi. Deus procurava um homem para ser rei de Israel. Mas ele queria um homem segundo o coração dele. E quando ele encontrou Davi, a expressão foi essa: Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Olha a expressão, achei, porque ele estava procurando. E que nessa tarde, nessa sala, no seu trono de glória, o Senhor possa olhar para essa sala e dizer: Achei. Achei homens que querem fazer a minha obra. Achei mulheres de oração. E pela oração delas, eu vou sustentar ministérios e vou salvar almas da minha presença. A parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus, quando diz essa parábola, ele abre a parábola mostrando um pai procurando trabalhadores. De novo, é a procura de Deus. Deus está procurando homens fiéis. Deus está procurando corações que obedecem. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tinha uma vinha e foi procurar trabalhadores. E chegou na praça e encontrou vários homens ociosos. Estavam parados na praça, conversando, observando quem passava. E esse pai de família os convocou. Isso era na madrugada. Na parábola, Jesus fala de vários momentos durante o dia em que o pai de família foi na praça.
ele foi de madrugada, depois ele voltou na terceira hora do dia, que para nós é 9 horas da manhã, porque o dia para Israel era a primeira hora do dia, quando nasce o sol, até a 12ª hora, meia-noite, que é quando o sol se vai. Então, quais foram as horas, está até ali no quadro, quais foram as horas do dia em que este pai de família foi buscar trabalhadores? Na madrugada, na terceira hora do dia, na sexta, que é meio-dia, na nona, que é às 3 horas da tarde, e na 1/10, que seria para nós quase 5 horas da tarde, quase no pôr do sol. Então Jesus descreve aqui um dia. Que dia é esse? É o dia da graça. É o dia da existência da igreja neste mundo. É o dia aceitável do Senhor. E nesse dia histórico da igreja, houve momentos em que Deus veio chamar trabalhadores. Qual foi o primeiro momento? Que está lá, o da madrugada. Ou seja, o iniciar de um novo dia. E o que marca o início desse dia é o nascer do sol. Quando o sol nasce, os seus primeiros raios aquecendo a terra, foi nessa hora, foi o primeiro chamado. O dia começando, o sol nascendo, o sol se revelando ao mundo. O pai foi, olha, eu preciso de trabalhadores. Eu tenho uma vinha. O nascer do sol apontava para o nascimento do Senhor Jesus. Quando ele ia se revelar ao mundo. Porque Jesus é o sol da justiça. E essa era a profecia de Malaquias, e sobre vós nascerá o sol da justiça, trazendo debaixo das suas asas a salvação do Senhor. Então, quando Jesus nasce, ele se revela ao mundo. Então, o primeiro chamado foi para o colégio apostólico. Aqui, quando este pai de família vai na praça, o sol nascendo, era o dia da graça da cia. E esse primeiro chamado se deu nas praias da Galileia. Quando ele chega para Pedro, o pescador, vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens. Quando ele encontra Pedro costurando rede, segue-me. Mateus, assentado, cobrando impostos, o Senhor olhou para ele e disse, segue-me. Assim ninguém entendeu, como é que pode? Nunca tinha visto, mas observa a expressão, e Jesus olhando para ele. Mateus sentiu o olhar de Jesus, e esse olhar é irresistível. E nós sabemos disso, porque um dia estávamos aflitos, distantes, e o Senhor olhou para nós. E nós sentimos esse maravilhoso olhar. E nós seguimos o Senhor da nossa vida. O colégio apostólico, o primeiro chamado. Interessante que no chamado deles já estava o trabalho, o serviço. Quando cada um foi chamado, o que eles estavam fazendo estava ligado a como eles seriam usados pelo Senhor. Porque no chamado para a salvação, é também um chamado para o trabalho. Ninguém é chamado para ser salvo e ficar sentado esperando o arrebatamento. Nós somos chamados para a salvação e para trabalhar para o Senhor da vinha. Observe, Pedro, quando foi chamado, estava pescando. E ele foi um evangelista. O que cada um fazia quando foi chamado estava ligado ao seu ministério. João estava consertando redes. E o ministério de João, quer dizer, malhas que se romperam, ele queria unir de novo. E João teve essa característica no seu ministério, unir a igreja. Costurar irmãos que haviam rompido um com o outro. Filhinhos, amai uns aos outros. Quem não ama seu irmão, já está em trevas. João foi chamado o apóstolo do amor. Paulo, o seu ofício, era fazer tendas. E ele foi usado para estabelecer as tendas de Deus,
pelas igrejas de Deus em toda a Ásia Menor. Quando você foi chamado, no seu chamado estava incluído trabalhar para o Senhor da vinha. Porque um dia também estávamos ociosos no mundo. E um dia Ele falou conosco: vinde após mim. E nós sentimos esse olhar maravilhoso, deixamos tudo. E hoje estamos na vinha do Senhor, trabalhando para Ele. E a nossa alegria é trabalhar para o Senhor. Não queremos mais ficar na praças ociosos. Aí vem o segundo momento, que é a hora terceira. Depois, vem a primeira hora, passou a segunda, a terceira. O pai de família, que é o Senhor Deus, Ele volta na praça. Muitos homens ansiosos. Ele chama: olha, vamos para a minha vinha. A vinha é grande, são poucos os obreiros. Vamos trabalhar. Essa terceira hora falava do Pentecostes. Olha ali a expressão bíblica de Pedro. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Foi quando mais ou menos 120 homens e mulheres estavam no cenáculo em Jerusalém orando, e veio sobre eles o Espírito Santo. Línguas de fogo repartidas sobre eles. E todos começaram a profetizar e a falar em línguas estranhas. E a falar de um Deus magnífico. Porque eles agora sentiam a presença do Senhor. 120 homens. Onde é que estavam 5.000 homens da multiplicação dos pães? Onde é que estava a multidão que assistiu à crucificação? Só ficou 120. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de fidelidade. Um fiel, Deus faz uma nação. Abraão, com um homem obediente, Deus fez uma nação que chamava pelo seu nome. Deus não está procurando quantidade, multidões. Deus está procurando trabalhadores fiéis. Agora, enquanto aqueles 120 homens estavam no cenáculo, sendo batizados, sendo chamados para ir para a vinha, aonde estavam os fariseus? Aonde estavam os escribas? Aonde estavam os doutores da lei? Aonde estavam os saduceus? Estavam na praça, ociosos. Estavam brigando por poder. Estavam bajulando Roma por cargos e funções. Há aqueles que estão na vinha, mas aqueles que estão na praça. Quem está na praça está fazendo o quê? Está ali, né? Está ocioso, desocupado, conversas vãs, observando os que passam. Nós estamos na praça, nós estamos na vinha trabalhando para o Senhor. Na praça é aquela pessoa que fica lá, sabe de tudo, hein? Que está na praça, sabe de tudo. Se chegou numa cidade pequena, quer pedir informação? Vai na praça. Onde mora fulano? Mora ali. Fulano, já separou já. E fulano, foi embora. Olha, fulano, já morreu há muito tempo, meu filho. Sabe de tudo. Trocou de carro, eu fiquei assim na praça, dentro, carro novo, você quer dele ou mudou de outro? Sabe de tudo, mas não faz nada. Aqueles que estão na igreja dão conta de tudo. Fulano caiu, fulano saiu, fulano foi levantado, mas não merecia não. Olha, está sabendo do novo que chegou aí, o novo e-mail, está sabendo? Olha aqui, olha. Você está sabendo dos que foram convertidos, que se converteram? Você está sabendo daquele que foi curado por um câncer? Você está sabendo que aquele foi arrebatado pelo Senhor e teve no terceiro céu? Nós não queremos estar na praça vigiando os outros. Nós queremos trabalhar para o Senhor da nossa vida.
Nós não queremos vigiar os outros. Nós queremos saber o que o Senhor está fazendo. E Deus está fazendo maravilhas. Nós não queremos saber de quem caiu. Queremos saber de quem Deus levantou. Que quem Deus levantou está conosco para trabalhar na via com o Senhor. Não fique ocioso. Não fique na praça fofocando. O Senhor da vinha está te chamando. Ele está procurando homens fiéis. E que nessa tarde Ele possa olhar para você e dizer: achei. Achei um jovem que quer ser usado na minha presença. Achei um homem que está lendo a minha palavra, estudando a palavra. Achei um homem de madrugadas. E se ele achar, ele vai fazer uma grande obra. Não queremos estar ociosos na praça, conversas vãs. Mas queremos falar aquilo que é a nossa maior alegria. Falar do Senhor da nossa vida. Meus irmãos, trabalhar para o Senhor é a nossa força. Quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais forte nós estamos. Jesus disse: a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Olha que expressão maravilhosa, a minha comida. Jesus se alimentava de trabalhar para o Pai. Quanto mais você trabalha, visita, madruga, entrega dons, dá assistência, você está se alimentando. O corpo cansado às vezes, mas a alma renovada na presença do Senhor. Aí veio, depois da hora sexta, o pai pegou aquele da terceira hora, levou para a vinha. Só que essa vinha, ela está sempre crescendo. Porque Deus plantou a sua vinha em um campo fértil. Aí quando deu a hora sexta, essa é a mais difícil que tem. Essa é a mais difícil. Porque a hora sexta é meio-dia. Imagina você chegar numa praça, o sol do meio-dia, e chama alguém para trabalhar. Mas meio-dia? Porque meio-dia é o pior horário do dia. É o momento mais quente do dia, que apontava para a igreja, que apontava para o momento mais sofrido da igreja, da sua história. O meio-dia era o momento das arenas. Era o momento em que os servos seriam torturados. Era o momento em que os servos seriam queimados das cruzes por amar o seu Salvador. Era o momento em que aceitar Jesus era perder os seus bens, perder tudo. E ter que viver nas montanhas e nas cavernas como um fugitivo. Imagina você chamar alguém meio-dia, chegar na praça, quem quer trabalho? Mas meio-dia. Mas esse pai de família, ao meio-dia, a hora sexta, ele encontrou trabalhadores que queriam ir para a vinha. Nesse momento da igreja, só, você quer aceitar Jesus? Você vai morrer na arena, seu filho vai ser torturado, vai perder seus bens, vai ser perseguido como um bandido malfeitor. Sim, Senhor, muitos dizem, eu quero. Ao meio-dia, no pior momento da história da igreja, Deus achou trabalhadores. Deus achou homens que diziam, sim, Senhor, vou. Homens que não estavam assustados com as cruzes, que não correram das arenas, mas que correram para os braços do seu Salvador. Deus não quer homens assustados. Está sabendo? Viu isso? Deus não quer homens assustados. Porque quem tem o Senhor não está assustado, não está duvidoso. Porque o Senhor um dia falou conosco. Um dia você ouviu a voz do Senhor. A igreja da hora sexta. Que hora, né? Ser chamado para morrer. Era a expressão da igreja de Cantares ao meio-dia. Onde apacentas o teu rebanho ao meio-dia. E essa noiva, ela se volta para o seu noivo e diz, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, mas mora no meu peito. Mirra fala de sofrimento.
A minha, quanto você esmaga, mais exala perfume. Veja, ela não fala assim, a igreja, o meu amado é para mim mirra. Não, é um ramalhete. Era muito sofrimento. Era ver um filho ser jogado numa arena. O meu amado para mim é sofrimento. O meu amado para mim é morrer. Mas ele mora no meu peito. Mas eu amo com todo o meu coração. Mas eu estou disposto a morrer por ela. Não existe obra sem renúncia. Você quer ir para a vinha? Não existe obra sem renúncia. Quanto maior a renúncia, mais Deus vai te usar na presença dele. Ana renunciou ao seu filho, Samuel, deu ao Senhor. E de Samuel, Deus fez um profeta. Ela renunciou, o filho, mas Deus fez uma grande obra. Jesus renunciou à glória. E Deus salvou toda a igreja pela sua renúncia. Quanto mais você renunciar, mais você vai ser usado pelo Senhor. E essa igreja aprendeu isso. Olha, é meio-dia, o sol está quente, mas o Senhor está me chamando para vir. Eu vou. O sol vai queimar minha pele, mas eu vou, porque eu estava ansioso e Ele está me chamando. Foi a expressão dele: por que estáis ansiosos todo dia? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Você pode dizer o mesmo, Senhor? Todos nós podemos. Ninguém, Senhor. Enquanto eu estava no mundo, ninguém deu valor à minha vida. Ninguém me deu amor. Mas um dia o Senhor chegou e me chamou. E eu disse sim a esse chamado maravilhoso. A igreja do meio-dia foi a igreja do sofrimento. Aqui um texto que nós separamos para mostrar como o sol estava quente nesse horário. Texto de Hebreus 11. Olha lá. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento. O que quer dizer isso, né? As mulheres receberam pela ressurreição. Que ressurreição é essa? É a ressurreição do dia do arrebatamento. Quando Jesus voltar, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Os que estão vivos serão transformados. E juntos vamos encontrar com o Senhor na eternidade, nas nuvens. Então agora observe o texto. E as mulheres receberam pela ressurreição o quê? Os seus mortos, não aceitando o livramento. O que é isso? Chamava a mãe, as mulheres. Você vê o que é? Servas de Deus. O que é uma mulher de oração? Você chamava a mulher, olha, está aqui, ó. Aqui está o seu filho. Nega o seu Salvador. Nega que Cristo é o Senhor. E poupa o seu filho da morte. E elas não negavam o Senhor. O filho era morto. Depois pegava o corpo, ó. Está aqui o seu filho, ó. Está aqui o seu morto, enterra. E as mulheres recebiam os seus mortos porque não aceitavam o livramento. Prendia o marido. Ó, aqui está seu esposo, ó. Ele vai ser jogado numa arena, vai ser queimado vivo. Mas se você negar, ele vai escapar. E elas não negavam o Senhor. A fé é loucura. Mas elas sabiam que o filho e o marido, um dia junto com ela, vão ressuscitar para o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fiéis que tombaram, mas tombaram de pé glorificando o Senhor. Quantos fiéis existem hoje? Quantos estão dispostos a sofrer pela igreja? Deus está procurando homens que defendam a doutrina dessa obra. Deus está procurando homens que não recuam, mas que avançam. Porque um dia, sabe, lá na frente, eu tenho um salário a receber.
a vida eterna em Cristo Jesus. Depois, esse pai de família volta. A hora nona. Olha, aqui temos um gráfico aqui. A hora sexta, que foi das arenas. Depois a hora nona. A hora nona foi da reforma religiosa. O surgimento de Lutero. E entre esse período aqui, houve o período medieval, chamado, os historiadores chamam de 1000 anos de trevas. Foi quando o cristianismo de Roma dominou o mundo. Depois o Império Romano vai cair, vem a época do feudalismo, mas o cristianismo de Roma dominava o mundo. A palavra de Deus foi trancafiada, ninguém tinha acesso. Os ritos religiosos eram em latim, para que ninguém ouvisse a palavra. Veio as indulgências, veio a salvação pelas obras, voltou-se com o sacerdote, com as vestes sacerdotales. 1000 anos de trevas. Aqui surgem os ídolos, a idolatria. Aqui surge um outro intermediário entre Deus e os homens, o grande líder de Roma. E veja que interessante. O Senhor Jesus estava na cruz na hora sexta, nona. E nesse período houve o quê? Houve trevas. Diz a palavra que da hora sexta à hora nona houve trevas sobre a terra, enquanto Jesus estava na cruz. Era a profecia do Pai que esse seria um período de trevas sobre a terra, onde a palavra ia ser escondida, o louvor também. O louvor seria escondido, porque nesse período, a gente fala muito da palavra, mas o louvor também, porque nos ritos religiosos, o povo não cantava, eram só aqueles cantos gregorianos, que ninguém entendia nada. Roubaram do homem a palavra e o louvor. Nesse período. Aí surge quem? Surge Lutero. Na hora nona, Deus foi na praça buscar trabalhadores para fazer uma grande reforma, para trazer a palavra de volta para o homem. E Lutero foi um deles, que estava lá ociosos, mas que aceitou o chamado do Senhor. E foi para vir trabalhar e pregar o poder do Evangelho. Interessante que um amigo de Lutero, em uma biografia, ele fala que naqueles dias em que Lutero estava num castelo, escrevendo a palavra para outros idiomas, traduzindo, ele estava lá, no palácio também, num castelo de um príncipe alemão. E Lutero passava a noite escrevendo. Lutero tinha pressa. A noite escura, ele com uma chama. E uma dessas noites o Senhor deu um sonho a esse amigo de Lutero. No sonho ele estava no cume de um monte, no alto. Ele leva para um lado, ele viu uma planície imensa e milhares de ovelhas. Eram milhares de ovelhas, de perder de vista. E viu só um pastor. Só um pastor. E lá no cume do monte, meu Deus, um pastor, sozinho, ele vai conseguir. E quando ele olhou melhor, aquele pastor era o amigo dele, era Lutero, sozinho. Ele olhou para o outro lado, viu uma planície imensa, uma grande plantação de trigo, imensa, e só um cefeiro. Meu Deus, é muito trigo. Quando olhou, era de novo um amigo dele. E o sonho se encerrou, ele falou assim, eu preciso descer para ajudar o meu amigo a cuidar das ovelhas do bom pastor. Meus irmãos, há muitos ainda no cume do monte do comodismo. Mas desce. Desce porque o Senhor Davi está te chamando para trabalhar. Lá no cume do monte, está assistindo, olha, que coisa, hein? Às vezes até torcendo, né? Essa prova, eu estou torcendo pelos companheiros, hein? Aqueles que estão torcendo pela obra. E aqueles que estão sofrendo pela obra. Aqueles que estão assistindo
e àqueles que estão lutando. É a hora de descer do cume do monte, do comodismo, da razão. Porque o Senhor está nos chamando. Deus quer trabalhadores. E cada um que está aqui pode dizer: Senhor, o Senhor pode contar com a minha vida. Senhor, eu estou à tua disposição. Irmãos, veja que interessante acerca desse horário aqui, né? Aqui é o período medieval, os 1000 anos de trevas. Que houve o domínio do cristianismo de Roma, feudalismo, tudo isso. Foi nesse período que foi construído aquela homenagem a Pedro em Roma, né? A Basílica de São Pedro, que gastou-se uma fortuna. Foi devido a esta construção que criou-se as indulgências, porque acabou o recurso e eles começaram a explorar os homens para conseguir mais ouro para fazer a Basílica de São Pedro. A basílica feita de ouro. Se Pedro estivesse vivo, Pedro não ia ficar muito feliz com essa homenagem, não é verdade? Mas interessante que pelo Espírito, Pedro respondeu. Olha o texto, essa é a hora 9. Passa o próximo, por favor, para a gente poder mostrar aqui. Olha aqui. E Pedro e João, subindo juntos ao templo, a hora da oração, qual? A 9. Foi o período que foi construído a basílica em homenagem a ele, de ouro. E Pedro e João subindo juntos ao templo, a hora da 9. Olha a resposta dele. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Profeticamente, Pedro respondeu: olha, eu não tenho ouro, eu não quero um tempo de ouro, o que eu tenho é o nome de Jesus. Eu não tenho poder para mudar os homens, eu não tenho prata, eu não tenho redenção, eu não posso resgatar ninguém, mas eu tenho o nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder e redenção. A igreja da hora 9 é a igreja da reforma. Mas o número 9 na palavra está ligado também às operações do Espírito Santo. Sempre quando aparece o número 9 na palavra, há uma ligação com a pessoa e as operações do Espírito Santo. Querem ver? Dons espirituais. São quantos dons espirituais? 9 ou 8? 9. Então, dons do Espírito Santo. Está até ali, né? Dons do Espírito Santo. São 9. Fruto do Espírito. Observe, não é frutos. Na palavra no singular. O fruto do Espírito o fruto do Espírito Santo tem quantas características? 9 também. Então o número 9 fala das operações do Espírito Santo nos dons, da operação na vida do homem. Então, a hora 9 estava ligada à reforma, quando as trevas seriam rompidas, mas também falava logo em seguida que depois da reforma veio os grandes avivamentos sobre a terra. Na América, em Chicago com Moody, na Europa, em Londres com Spurgeon, os irmãos Wesley. Continentes que foram incendiados pelas chamas do poder de Deus. Almas que se convertiam, era batizado do Espírito Santo, da rua. As pessoas se convertiam. Houve cidades da Inglaterra que os bares fecharam, que quebraram, porque todos queriam conhecer o Salvador. Os templos se enchiam, os irmãos Wesley passavam na cidade em cidade pregando. Eles diziam: eu não vou esperar as ovelhas virem a mim, eu vou às ovelhas. Depois de alguns anos, os cultos passaram a ser ao ar livre, porque não havia tempo que coubesse. E alguém um dia perguntou: mas por quê? Por que, Wesley? Por que tantas pessoas vêm te ouvir? Olha, o que as pessoas querem é ver um homem em chamas. Ninguém passa na rua e vê o homem pegando fogo e não para ver, todos param. E o homem de Deus, quando está em chamas, todos param para ouvi-lo. Deus quer homens incendiados pelo seu poder. Lá em Londres, Spurgeon, Moody foi lá antes de ser batizado com o Espírito Santo.
Assisti um culto, ficou impressionado. 1.000 e tantas pessoas. Durante o culto, pessoas se convertendo, pessoas se entregando ao Senhor. Acabou o culto e falou assim: qual é o segredo disso? Aí se perto do púlpito tinha uma porta. Entra aqui. Ele entrou, abriu a porta, desceu, e embaixo do templo ficava 300 irmãos de joelhos orando. Lá embaixo orando, e em cima o fogo caindo sobre o povo. Foi uma operação de grande poder. Jerônimo, de Florença, que era um líder da igreja de Roma, ele começou a ler a palavra, e chegou domingo à noite, imagina, domingo à noite, numa igreja idólatra, cheia de ídolos. Ele se preparou, ele fez a consagração, e ele entregou uma mensagem de arrependimento. No outro domingo à noite, estava lotada a igreja. Aí no outro domingo ele fez a convocação: olha, vamos fazer domingo à noite o culto vai ser na praça. Cada um traga os seus livros profanos. Nós vamos fazer uma fogueira na praça e cantar louvores a Deus. Aí no outro domingo em Florença, à noite, fizeram um grande círculo. As pessoas vinham com os livros de feitiçaria, de ortografia, o que fosse, livros mundanos, profanos, colocaram no meio, colocaram fogo, e olha, cantando louvores a Deus e recebendo a libertação do Altíssimo. Mês depois, na mesma praça, ele foi queimado vivo, Jerônimo. E diz testemunhos que ele, enquanto o fogo atingia o seu corpo, os seus lábios cantavam louvores ao Salvador. Que ele morreu louvando. A expressão do sonhador, parecia que o louvor era um anestésico. Quanto mais queimava, mais ele louvava. E o seu semblante era de paz, porque ele sabia para onde ia, ele ia se encontrar com o Salvador. Irmãos, aí vem a hora 1/10, a última. O sol já para ir. Essa é a nossa hora. Cada período desse fala de uma geração. A madrugada, os apóstolos. A terceira hora, a igreja primitiva. A sexta, a igreja das arenas. A nona, a igreja da reforma. São gerações. São chamados que aconteceram durante a existência da igreja. Agora, perto da meia-noite, a hora 1/10, o pai deixou a vinha e foi na praça. Ele está buscando trabalhador. Essa é a nossa hora. É a nossa geração. Agora é a sua vez de pregar o evangelho. Agora é a nossa vez de deixar a praça e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer toda a tua vontade. Senhor, não quero ficar na praça. Não quero. O Senhor acertou com cada um um salário. Todos receberam o mesmo salário, que é a salvação. A hora 1/10 ele chegou. Vamos, mas o dia está acabando. Não, agora vamos embora. Deus está procurando aqueles que querem trabalhar para a obra. Nesse momento final. Agora é essa geração que está aqui. Observe que há aqui uma diferença. O salário era o mesmo. Qual o salário? Salvação. Mas salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. A salvação é a mesma, o galardão não. Todos nós, o que morreu queimado na arena, e o que morreu no último minuto, morreu na arena, e aquele que se converteu no último minuto de vida, a salvação é a mesma, mas o galardão não, porque Deus é justo. Aquele que só recebeu, não vai ter o mesmo galardão daquele que muito deu, não. O que muito deu, vai receber as riquezas da glória de Deus. Quanto mais trabalhar para o Senhor, maior é o galardão. Meus irmãos, um dia, todas essas gerações vão estar reunidas com o pai de família. Chama todos agora. O que veio a primeira hora, a terceira, chama todo mundo. Aí tinha até um insatisfeito lá, né? Quando entregou um salário para alguém. Mas, o mesmo que eu, ele está recebendo isso. Não gostou, não.
Já ouviu essa expressão na igreja? Todo mundo já ouviu, né? Fulano foi levantar diácono. Fulano foi ungido. Fulano, o grupo de sessão. Aí a resposta dele, olha, é mal aos teus olhos que eu sou bom? Eu não posso fazer o que eu quiser do que é meu? Se o senhor levantou o irmão, é mal aos seus olhos, porque o senhor é bom? Não. Cada irmão levantado, nós vamos glorificar ao Senhor. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Pô, mas se você está insatisfeito, ó, toma o que é teu e retira-te. É pouco? Um salário é pouco? Toma o que é teu e retira-te. Tem alguém insatisfeito? Está pouco o salário? Você foi salvo. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você foi batizado no Espírito Santo. A sua família está debaixo de uma promessa. Você tem um Deus que te atende em todo momento. É pouco. Então toma o que é teu e retira-te. Mas para onde você vai? Para onde você vai? Mas a nossa resposta já é uma só. Senhor, nós não temos para onde ir. E para nós o salário é muito. Porque nós não merecemos nada. E nós recebemos a salvação. Batismo com o Espírito Santo. Nome escrito no livro da vida. A mão do Senhor conosco. Nada alegra mais um pai do que ter toda a família reunida. É o que o pai gosta. E este Pai Celestial um dia vai ter essa alegria. Ele vai reunir no céu todas as gerações. Essa que está aqui dá 1/10. Mas os apóstolos vão estar lá. Os irmãos que morreram na arena vão estar lá conosco. Os irmãos da reforma vão estar conosco. Os irmãos do avivamento vão estar conosco. E juntos nós vamos cantar um grande louvor ao Senhor. Nós desejamos esse dia. As gerações todas juntas cantando glória, Senhor. Glória ao autor da nossa fé. De pé, irmãos.